Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai e da parte também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deixou aí o seu exemplo do que falar, do que fazer e como agir, o testemunho perfeito para que a gente continue andando no caminho da luz, no caminho que nos conduz à vida eterna. Meus amados, hoje, sexta-feira, nós vamos aqui concluir a nossa lição semanal, examinando aqui as últimas duas perguntas da nossa lição, a lição número 12, estudando aqui sobre as determinações, sobre os juízos do Senhor que foram determinados, não só sobre Babilônia, que escravizou o povo, judeu, mas também contra os filisteus. E agora, no finalzinho aqui desta lição, estamos examinando os juízos contra Moabe. Ou seja, com o da direita e com o da esquerda, com o do Oriente e agora com o do Ocidente e agora com o do Oriente. Ontem, na quinta-feira, a gente leu lá em Isaías 15:5, quando o próprio Senhor diz: eu choro por causa de Moabe. Isaías está escrevendo aqui o que ele recebeu de Deus. No capítulo 14, que é a fala anterior aqui do capítulo 15, ele fala o tempo todo: o Senhor determinou, o Senhor fez isso, o Senhor fez... Então, quem está falando tudo isso é o Senhor, o nosso Deus. E ele disse: eu choro por causa de Moabe. O Senhor quer, o nosso Deus quer que nós saibamos que ele não se alegra com a destruição do ímpio, com a morte do ímpio. Ele não se alegra. Por isso que ele sofre, ele chora. Ele chora por essa escolha. Ele oferecendo a vida, a liberdade, a vida, e o povo escolhendo essa dificuldade. Nós vimos aqui em Isaías 15:5 ontem, que ele diz que o povo havia fugido da cidade de Zoar e da cidade de Eglat-Selizia. Também diz que fugiram chorando, subindo até a cidade de Luíte, outros gritando de dor, fugiram até Oronaim, ou seja, fugindo das cidades para lugares mais ermos, para desertos, para montanhas. E vimos também, na 10ª pergunta de ontem, que o Senhor diz que um determinado riacho, o riacho de Ninrim, secou. Um símbolo de esperança, de prosperidade, havia secado. Os pastos também haviam secado, as plantas morreram, não havia sobrado nada de verde ali. A destruição foi tão terrível. Claro que isso aqui está falando de uma destruição. A linguagem aqui direta está falando de coisas físicas, Rio, pasto, plantas, verduras, não é? É o que ele está falando aqui. Mas isso aqui tem uma tipologia. Isso aqui está falando de coisas espirituais, Porque um rio volta a encher, um pasto volta a florescer, as plantas voltam a nascer, Isso tudo volta. Quem vai lá hoje lá naquela região vê tudo isso verde, A linguagem aqui é uma linguagem tipológica que serve para todos os povos ao longo do tempo, até o retorno de Cristo, falando a linguagem espiritual para aqueles que realmente, ao invés da salvação oferecida por Deus, escolheram então a rebelião, a perseguição ao povo de Deus, a verdade, a palavra da verdade, e aí vai realmente experimentar isso. Portanto, hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição, diz assim: o que é possível ouvir na terra de Moabe e por que se ouve isso? Qual é o entendimento espiritual nisso que nós vamos ler agora, em Isaías 15, versículo 8? Ouvem-se gritos
por toda a terra de Moabe. Em Eglaim e em Beé-Elim ouve-se o barulho de choro. Então, aqui o som que se propagou aqui em toda a região de Moabe. Ou seja, onde houver um Moab, veja que não existe aqui o país de Moabe. Quando ele fala Moabe, ele está falando aqui de todos os descendentes de Moabe. Isso aqui é o sentido literal. E no sentido espiritual, que é o que nos interessa hoje, né? E que é a parte mais importante que o Senhor quer falar para cada um de nós, é que todo ser humano que tem o mesmo espírito dos moabitas ou de Moabe, olha só o que vai acontecer ao final com eles. Se do lado dos santos haverá regozijo, alegria, exultação, gozo sem fim, o que vai acontecer do outro lado é aqui, o que ele diz aqui, ó, gritos de horror e choro de dor. É completamente o contrário. É por isso que o Senhor diz no texto anterior que ele chora por isso, porque ele não quer que isso aconteça. Ele chora por antecedência, com antecedência, porque ele consegue enxergar o que vai acontecer com esse povo, mesmo ele. E o choro de Deus é um choro muito mais intenso do que o nosso. Por quê? Porque ele está oferecendo o bem, está oferecendo, né, o caminho. Ora, o choro de um pai, né, a dor de um pai que perde o seu filho, que apareceu uma doença qualquer, e esse filho vai definhando a um pouco, lutando com essa doença, muita luta, muito sofrimento. 10 anos depois, a criança morre, né? O menino aí morre com 10 anos depois. Mas, de tanto ele ver aquele menino sofrendo naquela luta, chega um ponto que o coração dele já vai se preparando para aquilo, né? Vai se preparando para aquilo e tal, né? E tem a perda, tudinho ali, mas é como se ele fosse, o espírito dele fosse se fortalecendo. Chega um ponto que o pai pensa assim, era melhor que essa criança descansasse logo, porque o sofrimento é uma dor, né? Descansou ali, acabou o sofrimento, a esperar agora a ressurreição em Cristo, não é mesmo? Não é assim que crê o homem que conhece a Bíblia? É assim. Agora, já imaginou a dor de um pai que criou o filho, né, dentro da palavra de Deus, assistindo os cultos matinais em casa, né, ensinando a palavra, um menino que decorava a Bíblia, um menino que cantava, um menino que tocava piano, um menino que fazia isso, um menino que o pai gastou uma fortuna de dinheiro para colocar na melhor escola, né, a melhor universidade, orientou ele para ele ter as melhores companhias, e esse menino escolhe o caminho do mal, o caminho da maldade, da desonestidade, do escândalo, da vergonha. E aí esse menino é morto em consequência disso. Imagina a dor de um pai que consegue enxergar que em breve ele vai ser morto por causa disso, desse caminho errado. Imagine a dor, é uma dor terrível. Quando eu leio aqui e vejo Deus chorando, dizendo que ele chora por causa disso, porque ele está vendo aqui, olha, esse povo gritando aqui de dor e chorando de horror, porque não foi por nada, é porque eles rejeitaram a graça que foi oferecida para eles, foi dada orientação, foi dada a luz da palavra, mostrando o caminho que eles deveriam andar, mas eles rejeitaram, né? Eles rejeitaram. Então, toda e qualquer pessoa que ainda vive no espírito de Moabe, sabe aquele espírito de Moabe, o espírito que ele herdou de Ló, aquele aproveitador que com o seu tio velho Abraão, ele escolheu o terreno mais fértil, mais verde, e deixou o pobre do velho do tio dele, Abraão, ficar na parte mais seca do deserto, né? Esse espírito, tem tanta gente com o espírito de Moabe hoje, olha aí, ainda quer o mal do seu próximo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta, a 12ª pergunta, que diz assim: o que há no rio citado, chamado rio Arnon?
que fica próximo a Dibon ou Dimon, em algumas versões. O que Deus fará contra Dibon? O que significa ser devorada por leões? Vamos ver aqui nessa essa linguagem. Sempre é uma linguagem que tem uma palavra de um Deus espiritual, uma palavra espiritual se aplica não só a um povo literal que ele está falando, né? Mas também se aplica a tudo aquilo que se pareça espiritualmente com aquele povo, com aquela circunstância, né? Isso vai se repetindo, não esquecendo nunca do princípio estabelecido lá por Deus em Eclesiastes 9. O que foi, é o que será, o que aconteceu, tornará a ser feito. Pois bem, Isaías 15, 9 diz assim: o rio que fica perto de Dibom está cheio de sangue. Mas Deus vai fazer contra Dibom uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões. Olha, vamos entender aqui. Primeiro que no contexto simbólico, que é muito usado aqui nas profecias, né? As profecias estão repletas de símbolos. Quando ele usa aqui rio, nas escrituras sagradas, né? Rio tem águas, né? Muitas águas, como de um rio, como de um mar, como de uma grande lagoa, né? De um lago. Elas podem representar povos, multidões, nações e línguas. Ou o rio, no caso, muitas vezes, um exército em movimento. Exército em movimento, que o rio tem movimento, né? Pois bem, o rio sai de uma cidade para outra, diferente do mar, que está ali parado, né? A besta que sobe do mar, Apocalipse 17, 15, diz que as águas que vi são povos, multidões, nações, são pessoas, né? Povos, multidões, nações e línguas. Pois bem, então quando ele diz que vê aqui um rio, né? Cheio de sangue, está cheio de sangue, é como se ele dissesse que o exército de Moabe, esse exército seria exterminado. A defesa de Moabe seria exterminada, as pessoas morreriam. Simboliza isso, um rio cheio de sangue. Até porque nunca, na história de Moabe, nunca aconteceu um rio cheio de sangue. O rio inteiro vira sangue, né? Mas se a gente colocar isso como um exército, aí sim, aí vai se cumprir direitinho, né? Que essa é a linguagem profética que está sendo aplicada aqui em Isaías 15. E aí ele diz assim que Deus vai fazer contra Dibom algo ainda pior. Pior do que transformar o rio em sangue. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as pessoas as que ficarem vivas lá em Moab, sejam devoradas por leões. Espera aí. Pessoas devoradas por leões? Mas isso nunca aconteceu. Quantos milhares de leões seriam necessários saindo da África e subindo ali para a região do Oriente Médio, ao leste de Jerusalém, na região da Cisjordânia, invadisse ali os povos e comesse todo mundo? Diga aí. Não tem sentido a aplicação literal desta palavra. Por isso que a autora da lição, ela faz essa pergunta. Qual a tipologia, qual a mensagem espiritual que está sendo tratada aqui, que está sendo revelada aqui? Rio que vira sangue, tá certo, pessoas que morrem na guerra, uma espada vai lá, corta a garganta, né, da pessoa, derrama o sangue, ok. Mas e leões? Estamos falando de uma destruição de ordem física, morte física, espada na cabeça, ok. E estamos falando aqui, uma flecha que traspassa o corpo, ok. Mas agora a segunda, estamos falando de dois tipos de morte. A morte física, né, do corpo físico, e o sofrimento na ordem espiritual. Leões devorando. Nas escrituras sagradas, a Bíblia diz que o diabo é como um leão. O próprio apóstolo Pedro vai dizer isso. Cuidado. O diabo é como um leão que está ao vosso derredor,
procurando uma oportunidade para lhe tragar. Não é à toa que nós encontramos uma série de versos bíblicos para entender que o leão está nesse sentido. Davi matou um leão, quando ainda era, antes de ser ungido ali pelo Senhor, pelo profeta Samuel, claro, né, amando do Senhor. Ele matou um leão que veio atacar o seu rebanho, fazer o mal a ele, né? E ele matou, inimigo. A mesma coisa faz Sansão com o leão, né? E nós encontramos um leão matando um profeta que sai de Judá até Betel para levar uma sentença contra Jeroboão, que estava lá com o bezerro de ouro, sacrificando lá, fazendo paganismo, idolatria, ensinando o povo de Israel a idolatria. Ele leva uma mensagem, mas ele desobedece a Deus. Esse profeta que leva a mensagem de Deus desobedece, porque Deus disse, não coma, não beba lá e não volte pelo mesmo caminho. Ele comeu, bebeu e voltou pelo mesmo caminho. Um leão foi lá, só matou ele, mas não devorou. Né? Ou seja, a desobediência, o homem quando se afasta de Deus pela desobediência, ele se coloca nas mãos de Satanás, o leão. Então, quando nós lemos aqui que essas pessoas seriam devoradas por leões, devorada pela boca, devorar é boca. Aqui não está dizendo que serão despedaçados pelas patas, pelas garras terríveis de um leão. Não. Porque o leão pode matar uma pessoa só com as garras, ele destroça a pessoa todinha só com as garras, né? São verdadeiras facas afiadas, né? O leão pode fazer isso. Entretanto, aqui está falando devorar com a boca. E todas as vezes que a Bíblia fala em boca, como a serpente, o engano da serpente. O que é que sai da serpente, da boca da serpente? Peçonha, veneno. E como Satanás é a serpente do Éden, a antiga serpente, como diz Apocalipse capítulo 12, o que sai da boca dele é engano, mentira. O que mata mesmo é o engano e a mentira. Um veneno, uma peçonha, mata o corpo físico. Mas a morte eterna vem pelo engano, pela mentira. Agora, quando nós lemos aqui que esse povo vai sofrer devorados por leões ou por demônios de Satanás, já imaginou alguém ter a certeza que está perdido? A depressão, o sofrimento, a angústia emocional é o pior sofrimento. Olha, nada se compara a você viver uma vida inteira com sentimento de culpa, se sentindo um Zé Ninguém, perder o sentido de vida, o sentido de viver, né? As pessoas, quando estão emocionalmente desequilibradas, como pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém tá livre disso. Só está livre se estiver com Jesus, se tiver o Espírito de Jesus na mente dele. Ok. Mas não tem muitas pessoas que se suicidam. Por quê? Porque elas fazem uma análise da vida e entendem que não tem mais sentido para viver, porque a dor na alma é muito grande. Né? Ou seja, ela se equivocou, ela não conhece Deus, não conhece a vida, não experimentou, não é mesmo? Então, esse povo aqui, quando eu leio esse texto aqui, devorado por leões, não tem outra explicação para mim, sempre Deus fala as duas formas de destruição, que é a física e a espiritual. Então, eu entendo aqui que essa última parte se refere a isso. Por quê? O povo está recebendo tal recompensa, né? A própria Bíblia diz que o povo, antes de morrer fisicamente, as pessoas olham, capítulo 6 de Apocalipse, os ímpios olharão para o céu e dirão, morto de vergonha, olha a dor na alma, a vergonha, o sentimento de vergonha. Cai uma pedra sobre nós e esconda da face de Deus e do Cordeiro. Então, sempre na Escritura vai ter esses dois tipos de dores, a dor física e a dor espiritual, que é a maior de todas.